Dirigi por 2 horas sob chuva congelante para surpreender meus pais na véspera de Natal. Minha irmã abriu a porta pela metade e disse: "Estamos fazendo só família imediata." Eu simplesmente voltei para o carro e fui embora. Ao chegar em casa, abri meu laptop e fechei todas as contas que tinham meu nome. Ao amanhecer, o grupo de família estava em polvorosa. Não contei a ninguém que ia aparecer. Queria que fosse uma surpresa. Pela primeira vez, queria ser a pessoa que chegasse com algo significativo. Nada caro, nada chamativo, apenas algo que mostrasse que pensei neles. Comecei a planejar no início de dezembro. Até fiz uma pequena lista no aplicativo de notas. Para minha mãe, comprei um cachecol verde macio de uma lojinha online, a cor favorita dela. Para meu pai, um novo térmico de aço inox com tampa travável, porque o que ele usava para o trabalho sempre vazava dentro da pasta. Para os filhos da Hayley, escolhi um moletom de dinossauro e um conjunto de quebra-cabeça iniciante que acende quando completado. Eu sei do que eles gostam. Presto atenção. Para o marido da Hayley, coloquei um par de luvas de tricô e uma garrafa de molho de pimenta que encontrei em uma feira de Natal. Dizia ridiculamente picante e tinha uma caveira em chamas, parecia algo de que ele se orgulharia ao usar. Os presentes não eram caros, mas dediquei tempo a cada um. Embalei tudo sozinha, só papel pardo e barbante no lugar de fita. Desenhei pequenas estrelas nas tags. Até escrevi uma nota curta para cada presente, tentando deixar pessoal. Minha colega de quarto me ajudou a colocar as sacolas no porta-malas na manhã da véspera de Natal. Ela sabia que eu estava animada, mesmo que eu tentasse disfarçar. Disse a ela que provavelmente voltaria no dia seguinte, talvez no dia 26, dependendo de como as coisas fossem. A viagem deveria ter levado 2 horas, mas demorou quase 3 horas e meia. A chuva congelante começou exatamente quando entrei na Pensilvânia. Os limpadores do meu para-brisa lutavam em vão contra o gelo, e passei por pelo menos 2 carros que estavam atolados na beira da estrada. Parei uma vez para abastecer e tomar café, fiquei no carro por 5 minutos antes de voltar à estrada. Durante todo o caminho, imaginei como seriam os rostos deles ao me verem. Eu não tinha ido para casa no ano passado nem no anterior. Desta vez, queria mostrar que ainda me importava, que ainda me esforçava. Quando finalmente entrei na rua deles, as casas brilhavam com luzes de Natal e guirlandas. A neve se acumulava em montes suaves ao longo da calçada. Parecia um cartão postal. Deixei as sacolas no carro por 1 minuto e subi até a varanda apenas com minha bolsa. Toquei a campainha. Ouvi a TV ligada dentro, alguém rindo, o som do papel de presente amassando. Por um segundo, tudo parecia normal. Eu já estava sorrindo. Então a porta se abriu só uma fresta. Hayley estava lá. Olhou para mim como se eu fosse inesperada, como se tivesse acabado de interromper algo sagrado. Estamos fazendo só a família imediata. No começo, nem entendi o que ela quis dizer. Olhei além dela e vi meus pais sentados no sofá, rindo. Meu pai segurava um prato de comida. Minha mãe tomava de uma das canecas que eu tinha dado a ela no Natal passado. Perguntei o que ela queria dizer. Ela apenas repetiu, desta vez em um tom mais baixo. Não estava com raiva, apenas indiferente, como se eu fosse uma vizinha que tinha parado para entregar um panfleto. Atrás dela, ninguém percebeu minha presença. Ninguém sequer olhou para a porta. Não passou pela cabeça de ninguém que eu talvez tivesse dirigido horas na tempestade para chegar ali. Que talvez eu quisesse me sentir parte de algo de novo. Virei-me e voltei para o carro. Minhas mãos tremiam ao pegar as sacolas. Dirigi pela rua, entrei no estacionamento de um CVS e fiquei lá por muito tempo. Pensei no que fazer. Pensei em deixar os presentes na varanda deles. Pensei em mandar mensagem para alguém pedindo para pelo menos pegá-los. Então coloquei as sacolas no porta-malas e dirigi de volta para casa. Ainda estava nevando quando cheguei ao prédio do meu apartamento. Não tirei o casaco. Fui direto para o laptop e comecei a fechar tudo. Todas as contas compartilhadas, serviços de streaming, listas de compras, o Amazon Prime que eu vinha pagando em nome de toda a família. Revoguei o acesso à conta de Wi-Fi que Hayley usava no escritório. Cancelei a inscrição deles no meu plano do Costco. Não anunciei nada. Não mandei mensagem ou aviso.
Simplesmente cortei o vínculo. Pela manhã, meu telefone não parava de vibrar. Haley perguntou para onde eu tinha ido. Minha mãe enviou uma série de mensagens perguntando se eu estava bem e se ainda ia aparecer. Meu pai me mandou um sticker no Facebook de um gato mal-humorado segurando um cartaz que dizia: "Férias, né?" Eles não faziam ideia. Achavam que eu estava apenas emburrada, sensível, levando algo muito a sério. Não sabiam que aquilo era o começo de algo do qual não voltariam atrás. E definitivamente não esperavam o que eu faria a seguir. A manhã de Natal estava silenciosa. Acordei por volta das 7 horas e fiquei deitada, olhando para o teto, ouvindo nada. Sem o som do papel de presente, sem o cheiro de cinnamon rolls, sem crianças mexendo para descer às escondidas. Apenas silêncio e o ocasional vibra do meu telefone recebendo mais mensagens que eu me recusava a ler. Preparei uma única xícara de café, sentei perto da janela e observei a neve cair. Não tinha ligado o aquecimento na noite anterior, então o apartamento ainda estava frio. De certo modo, gostei assim. Parecia apropriado. As sacolas de presentes ainda estavam onde eu as deixei, perto da mesa da cozinha, meio cobertas por uma velha manta. Fiquei pensando que talvez devesse apenas levar os presentes até o saguão, deixar para alguém encontrar. Talvez um vizinho, talvez um estranho, talvez ninguém. Até às 10 horas, meu telefone tinha tocado pelo menos 7 vezes. 2 recados da minha mãe, um do meu pai. E de novo, de um lado para o outro. Eu nem checava. Fiquei sentada no sofá, coberta com uma manta, sem assistir à TV que estava passando o mesmo filme da Hallmark que desde a meia-noite. Mas por volta do meio-dia, algo mudou. Um último recado. Não sei o que me fez ouvir. Talvez tenha sido o jeito que a voz da minha mãe falhou quando ela disse que sentia muito, que não queria que o dia terminasse assim, que eles estavam a caminho. Às 13h07, alguém bateu à porta. Olhei pelo olho mágico e fiquei parada por um segundo. Meus pais, sem a Haley, apenas eles. Abri a porta, não disse nada. Eles pareciam cansados, e não apenas por causa da viagem. Minha mãe segurava uma sacola de supermercado com algo embrulhado em papel alumínio. Meu pai carregava uma poinsettia de supermercado em uma mão e o que parecia ser uma torta congelada na outra. Nenhum deles parecia saber o que dizer. Só queríamos ver você passar o dia junto com eles, mesmo que seja assim. Eu os deixei entrar. Eles pisaram no apartamento como se fosse um lugar sagrado, como se pertencesse a alguém que não viam há anos. Sentaram-se na beira do sofá, olhando ao redor para as pequenas coisas que provavelmente nunca tinham notado antes. Fotos na parede, a pequena árvore de mentira no canto que eu nunca liguei. Minha mãe começou com as desculpas de sempre. A Haley não nos contou. Não sabíamos. Você sabe, se soubéssemos, teríamos. Ela se perdeu no meio da frase, mexendo o tecido do suéter o tempo todo. Meu pai entrou algumas vezes para reforçar o que ela dizia, mas só me olhou nos olhos muito mais tarde. Não respondi a maior parte das coisas, apenas fiquei sentada, braços cruzados, esperando para ver até onde eles iriam. Eventualmente, minha mãe perguntou se podia colocar o caçarola no forno. Assenti. Meu pai ligou a TV e colocou no mudo. Esse foi o nosso Natal. 3 pessoas sentadas em uma sala cheia de palavras não ditas, assistindo a um filme sem som, fingindo que ainda era feriado. Em algum momento, me levantei, fui até a cozinha e tirei as sacolas de presentes debaixo da manta. Coloquei-as na frente deles sem dizer uma palavra. Eles começaram a abrir devagar. O cachecol, o térmico, as pequenas notas que eu tinha escrito. Eles liam cada uma, parecendo confusos, e depois tocados. Minha mãe se emocionou com a dela. Meu pai não falou muito, apenas segurava o térmico como se nunca tivesse visto um antes. Você não precisava fazer isso. Não respondi. O dia seguiu assim, devagar, com cuidado, como se nenhum de nós soubesse conversar sem causar algum estrago. Mas à medida que a tarde se transformou em noite, eles foram se sentindo mais à vontade. Minha mãe se ofereceu para fazer chocolate quente. Meu pai fez uma piada sobre um dos vizinhos do corredor roncando no elevador. Quase parecia normal, mas de um jeito de alguém que está fingindo normalidade. Então veio a mudança.
Eles começaram a perguntar sobre as contas. A Haley disse que algumas coisas não estão funcionando. A Netflix, a Amazon. É só um bug? Meu pai perguntou casualmente. Eu não hesitei. Apenas disse, não, não é um bug. Eles pararam por um instante, depois começaram a falar sobre como o ano tinha sido difícil. Como a Haley agora tem 2 filhos e precisa de ajuda. Como eles não perceberam que eu me sentia tão distante e como poderíamos consertar isso juntos. Foi aí que percebi porque eles realmente tinham vindo. Não era só pelo Natal. Era para me trazer de volta. Eu era a coluna de apoio que eles não queriam perder. Não falei muito, mas disse que ia pensar sobre isso. Talvez eu pudesse colocar as coisas de volta do jeito que eram. Talvez. Eles pareciam aliviados, quase vitoriosos. Minha mãe me abraçou com força antes de ir dormir no quarto de hóspedes. Meu pai perguntou se eu tinha um cobertor extra e disse que ia dormir no sofá. Eu fui para o meu quarto e fechei a porta. Pela primeira vez no dia, me permiti acreditar que talvez eu tivesse feito algo certo, que talvez fosse assim que as coisas melhoravam. Que talvez o amor fosse algo que você pudesse reconquistar com tempo, silêncio e esforço. Mas eu deveria saber melhor. O dia 26 de dezembro ainda não tinha chegado. E foi nesse dia que tudo estourou de novo. Eles saíram como ladrões. Não ouvi uma palavra, apenas o leve rangido do chão perto da porta da frente e um clique suave quando ela se fechou. Nenhum bilhete na porta do meu quarto. Nenhuma batida, nenhum obrigado por nos receber. Quando finalmente saí da cama por volta das 9 horas, a sala parecia intocada, como se eles nunca tivessem estado lá. A manta dobrada no sofá. A garrafa de vinho pela metade ainda no balcão. A poinsettia do supermercado que trouxeram estava no parapeito da janela, como se tivesse sido abandonada. Os sapatos deles tinham sumido. O prato da torta tinha sumido. Até as canecas usadas estavam lavadas e viradas de cabeça para baixo na pia, como se fosse algum tipo de oferta silenciosa de paz. Havia, porém, um bilhete no balcão. Obrigado por nos deixar passar o Natal juntos. Nós amamos você. Vamos seguir em frente, mãe e pai. Aquela frase de novo, seguir em frente. Sempre significava a mesma coisa, não vamos falar sobre o que realmente aconteceu. Vamos pular a parte em que alguém assume a responsabilidade. Vamos simplesmente reiniciar como se nada tivesse quebrado. Não toquei no bilhete. Preparei café e sentei na beira do sofá com a TV desligada. Sem som, sem luzes, apenas o zumbido da geladeira e a lembrança das vozes deles ecoando pelo apartamento, fingindo que tudo estava consertado. Não sei quanto tempo fiquei assim, mas às 10h14, tudo mudou. Meu telefone vibrou. Era Haley. A mensagem era curta, casual, como se ela estivesse mandando mensagem para alguém com quem fofocava todo dia. Ela escreveu, a Stacy realmente acreditou em tudo aquilo. OMG, merecemos um Oscar. Ela é tão F asterisco 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 engana, e então desapareceu. Deletada, mas não rápido o suficiente. Eu vi tudo. Fiz um print antes mesmo do meu cérebro processar o que ela tinha feito. O nome dela, a foto do perfil, as palavras. Claras como o dia. Ela achou que estava mandando para outra pessoa. Provavelmente para a mãe. Talvez para o marido. Talvez para alguma amiga falsa. Mas chegou até mim. Fiquei apenas olhando, coração disparado, sem piscar. Eles vieram aqui para fazer um show. Os abraços, os presentes, o pedido de desculpas cuidadosamente cronometrado, o sentimos sua falta. Nada disso era real. Era tudo um roteiro, e eu era o idiota na plateia aplaudindo no final. Liguei para minha mãe. Ela atendeu imediatamente. A voz dela já estava tensa, como se soubesse o que vinha. Não gritei. Não fiz perguntas. Apenas li a mensagem da Haley em voz alta, devagar, garantindo que ela ouvisse cada palavra. Ela ficou em silêncio. Depois tentou se explicar. Disse que Haley não quis dizer aquilo daquela forma. Que era uma piada. Que foi só nervosismo, que estavam aliviadas porque eu finalmente tinha me aberto e saiu tudo errado.
Ela começou com aquela preocupação falsa de novo, aquela voz trêmula que ela usa quando tenta conduzir a conversa. Eu a interrompi. Disse que estava acabado. Sem mais dinheiro, sem mais contas, sem mais sustentar a família. Ela perguntou o que isso significava. Eu disse para ela descobrir, assim como eu tive que fazer. Cada vez que me deixavam de fora ou se apoiavam em mim quando lhes convinha, ela começava a se desesperar. Dizia que eles voltariam, que poderíamos conversar pessoalmente, que um erro não deveria desfazer tudo o que acabávamos de construir. Ela ainda disse que traria os biscoitos que eu gostava, como se isso pudesse consertar tudo. Eu disse que não faria isso de novo. Depois desliguei e bloqueei o número dela. Em seguida, bloqueei a Haley, número, Instagram, Facebook, tudo. Mas não parei por aí. Voltei a tudo o que ainda nos conectava. Removi o acesso da Haley ao arquivo de fotos da família, aquele que eu pagava para armazenar. Tirei o acesso deles do calendário do Google que usávamos para coordenar qualquer coisa. Até cancelei o login compartilhado no aplicativo de entrega de supermercado que todos usavam. Naquela noite, chegou um e-mail do meu pai. Ele nunca me manda e-mails. A linha de assunto estava em branco. O corpo da mensagem tinha apenas uma frase: "Você não quis dizer isso. Vamos conversar." Eu não respondi porque quis dizer sim. E, pela primeira vez, não fiquei me perguntando se estava sendo dura demais. Pela primeira vez, não tentei calcular como ser a pessoa mais madura. Apenas deixei acabar. Fiquei sentada no silêncio e percebi que não estava mais esperando que eles consertassem nada. Eles nunca tinham planejado consertar. O dia 27 de dezembro passou em total silêncio. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nada da minha mãe, nada do meu pai. Haley desapareceu completamente. Nenhum som no grupo da família. Era como se todos tivessem se escondido, esperando que eu esfriasse e eles pudessem voltar como se nada tivesse acontecido. Mas eu não estava esfriando. Passei o dia retirando cada lembrança deles do meu espaço. Guardei as taças de vinho que usaram, joguei fora a poinsettia ressecada, até joguei no lixo o bilhete que minha mãe tinha deixado no balcão, sem reler. Limpei a bancada com água sanitária e acendi a vela que eles me deram no ano passado, aquele gesto vazio de quem tenta fingir conexão. Mas, na manhã seguinte, 28 de dezembro, recebi uma ligação da tia Valerie. Nós quase não nos falamos. Ela é a irmã mais velha da minha mãe, o tipo de mulher que organiza churrascos perfeitos e assina todos os cartões de aniversário com amor e luz. Eu não falava com ela havia mais de um ano. Então, quando o nome dela apareceu na tela, fiquei olhando por uns bons 10 segundos antes de atender. Ela não começou com um oi. Apenas perguntou o que diabos tinha acontecido no Natal. Eu não disse muita coisa no começo, só ouvi. Aparentemente, minha mãe tinha mandado uma mensagem para toda a família 2 dias antes, dizendo que eu tinha me isolado de novo e que estava emocionalmente abalada durante as festas. Fez parecer que eu era instável, que eles tinham se esforçado tanto para me incluir e que eu simplesmente rejeitei o amor deles. Mas o que minha mãe não esperava era que eu ainda tivesse o print. Contei tudo para Valerie desde o começo. A viagem, a chuva congelante, o rosto da Haley atrás da porta semi-aberta, a visita falsa, a falsa gentileza, e finalmente a mensagem que destravou tudo. Li para ela devagar. Stacy realmente acreditou em tudo aquilo. OMG, merecemos um Oscar. Ela é tão F asterisco 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 ponto asterisco. A Valerie não disse nada por alguns segundos. Depois pediu que eu encaminhasse o print. Fiz. Ela suspirou. Disse que não estava surpresa. Disse que a Haley sempre foi assim, mimada, manipuladora, protegida. Agradeceu por eu ter sido honesta e disse que cuidaria disso a partir dali. Não esperava mais nada. Achei que talvez ela falasse com a minha mãe, talvez confrontasse a Haley discretamente. Mas, à tarde, ficou claro que isso não ficaria quieto. Meu primo Tyler me mandou mensagem: "Você viu o que a Haley disse?" Inacreditável. Depois, a tia Lynn me escreveu: "Estou sinceramente enojada. Acreditei quando ela disse que você estava apenas sendo dramática." Então, recebi uma solicitação de amizade do tio Dave, que eu não ouvia há 10 anos.
Um por um, as pessoas começaram a se manifestar. Não com pena, apenas reconhecimento. Como se finalmente tivessem visto o que eu via há anos. Naquela noite, a Hailey desapareceu das redes sociais. Instagram apagado, Facebook desativado, até o Pinterest dela sumiu. Minha mãe tentou ligar de outro número. Deixei tocar. No dia 29, chegou uma carta pelo correio. Sem remetente, mas reconheci a letra do meu pai no envelope. Dentro, uma única folha pautada. Ele escreveu que não apoiava o que a Hailey disse, mas que famílias não deveriam se desmoronar por um único erro. Disse que as coisas saíram do controle, que o perdão é o que mantém as famílias unidas, e que esperavam que eu reconsiderasse antes do ano novo. Dobrei a carta e coloquei no fundo da gaveta da minha escrivaninha. Não respondi. Ainda não. No dia 30, meu telefone parou de vibrar. A onda de parentes distantes reagindo ao print havia passado, mas o silêncio que se seguiu agora parecia diferente. Não era aquele silêncio frio, cheio de culpa. Desta vez, parecia merecido. Chegou a véspera de Ano Novo. Não fui a lugar algum. Preparei o jantar para mim mesma. Nada de especial, apenas massa com legumes assados. Derramei um copo de vinho, acendi uma vela e coloquei uma música tranquila. À meia-noite, a cidade estava quase silenciosa. Sem fogos, sem festas de contagem regressiva, apenas o som distante de alguém tocando música no corredor e o eco dos meus próprios pensamentos. Não me senti feliz. Não me senti triste. Apenas limpa, clara. Pela primeira vez, observei tudo desmoronar e não corri para consertar. Deixei que queimasse. E, sinceramente, o silêncio era melhor do que eu jamais esperava. A primeira semana do ano novo passou em pedaços lentos e silenciosos. Sem ligações, sem e-mails, nem aquela pena que alguns parentes costumam demonstrar nas minhas postagens de ano novo. No começo, eu me preparava para algo grande. Esperava algum movimento teatral da minha mãe. Talvez uma carta pelo correio ou uma visita. Talvez a Hailey tentasse me culpar em uma mensagem de grupo. Ou meu pai ligaria com toda a rotina de vamos ser razoáveis. Mas nada aconteceu. E, honestamente, isso foi quase pior, porque o silêncio deles sempre vinha com condições. Como se estivessem me testando. Como se eu fosse apenas uma birra que eles precisavam aguentar. O fato é que eu não estava mais furiosa. Eu tinha acabado. Realmente acabado. Comecei a fazer coisas que pareciam limpar depois de um incêndio. Revirei fotos antigas no laptop, salvei as que realmente importavam e deletei o resto. Tirei os aniversários deles do meu calendário, apaguei endereços salvos. Até comprei um novo gerenciador de senhas e parei de compartilhar meus serviços de streaming. Era como se eu estivesse lentamente removendo as impressões digitais deles da minha vida. Então, no dia 3 de janeiro, recebi um recado de voz da minha mãe. Eu não ouvi a voz dela desde que ela tentou me convencer depois da mensagem da Hailey. Desta vez, ela soava como alguém tentando se manter calma durante uma ligação de atendimento ao cliente. Ela disse: "Entendemos que você precisa de espaço e vamos te dar isso, mas saiba que ainda estamos dispostos a visitar, se você estiver aberta a isso. Sem pressão, apenas gostaríamos de te ver de novo." Como se estivessem sendo generosos. Como se a presença deles fosse um presente pelo qual eu deveria ser grata. Foi aí que caiu a ficha. Eles realmente não entendiam. Achavam que tudo aquilo se resumia a uma mensagem estúpida e cruel que a Hailey enviou e depois apagou. Eles não viam os anos anteriores, as dezenas de convites ignorados, os comentários sussurrados, a maneira como todos concordavam silenciosamente que meu lugar era doar e ficar calada sobre isso. Eu não respondi. No dia 5 de janeiro, recebi uma mensagem da tia Valerie. Ela disse que a Hailey havia começado a mandar mensagens para as pessoas por trás das cenas, tentando distorcer tudo, dizendo que era uma piada interna tirada de contexto, que eu tinha interpretado errado para fazê-la parecer mal, que eu sempre fui sensível. Eu nem fiquei com raiva. Quase fiquei impressionada. A Hailey estava fazendo exatamente o que sempre fez, se colocando como vítima e me pintando como algum problema exageradamente emocional que precisava ser controlado.
Mais tarde, naquela noite, um dos meus primos me enviou um print do último movimento da Hailey. Ela tinha postado uma legenda longa embaixo de uma foto cuidadosamente filtrada dela e dos filhos em frente à árvore de Natal. Algo sobre perdão familiar, mal-entendidos nas festas e como algumas pessoas escolhem tornar públicos assuntos privados quando estão magoadas. Sem nomes, sem detalhes, apenas o suficiente para se colocar como a calma, a ferida, a mãe, a pacificadora. Fiquei olhando para aquilo por muito tempo, não porque doía, mas porque finalmente vi pelo que realmente era: desespero. Então, apaguei de vez o grupo de família no WhatsApp. Nada de arquivar, nada de silenciar, sumiu. Saí também do Google Drive compartilhado onde estavam todas as fotos da família. Tirei meu cartão de crédito da conta Amazon ou Zealdo. Até cancelei o desconto deles no aplicativo de entrega de supermercado, que todos usavam mas nunca pagavam. Fechei todas as portas e não anunciei nada. No dia 10 de janeiro, meu aniversário chegou. Nenhuma mensagem, nenhum cartão, nenhuma ligação meia-boca, nenhum post da minha mãe me marcando em alguma foto borrada da infância. Nem mesmo uma mensagem do meu pai, que geralmente lembrava de última hora. Nada. E não posso mentir, eu esperei por alguma coisa. Eu me dizia que não me importava, mas continuava checando o telefone ao longo do dia, esperando ver algum nome aparecer, por hábito, talvez por curiosidade, mas continuava silencioso. E, estranhamente, foi isso que finalmente fez tudo parecer acabado. Não dramático, apenas final. Naquela noite, duas das minhas amigas mais próximas vieram me visitar. Pedimos comida tailandesa, abrimos uma garrafa de vinho e assistimos ao pior filme que conseguimos encontrar no streaming. Cantaram parabéns com as piores harmonias que já ouvi. Rimos até às 2 da manhã. E quando finalmente fui para a cama, não me senti vazia. Não senti falta deles. Senti falta da versão deles que eu continuava esperando que existisse, mas não das pessoas que realmente eram. E, pela primeira vez, essa diferença não doeu. Fazia sentido. Em meados de janeiro, a poeira tinha finalmente baixado. Ou pelo menos eu achava que tinha. Os dias tinham se tornado silenciosos de um jeito que não me incomodava mais. Eu estava trabalhando, cozinhando refeições de verdade, dormindo melhor. Comecei a caminhar todas as noites só para sair do apartamento. Sem podcasts, sem música, apenas o ar frio e o som das minhas próprias botas na calçada. Então, numa noite, do nada, recebi uma mensagem da minha prima Liz. Tudo o que dizia era: ouvi tudo. Você estava certa. Não respondi imediatamente. Apenas fiquei olhando para a mensagem. Ela não era alguém com quem eu tivesse muita intimidade. Sempre gostei dela, mas ela ficava à margem, mantinha tudo educado. Para ela dizer aquilo em voz alta, significava algo. Depois vieram mais mensagens. Outra prima escreveu: eu sempre pensei que você só fosse distante. Não sabia o quanto você estava segurando. A tia Lin me mandou mensagem direta: não sei como perdi tudo isso. Sinto muito. Até o tio Dave ligou de verdade e deixou um recado, admitindo que eles haviam deixado a Hailey escapar com suas atitudes por anos. Um por um, eles estavam saindo do nevoeiro, vendo as coisas pelo que realmente eram. Não apenas um Natal que deu errado, mas um padrão que existia há anos. A Hailey não apenas me manipulava. Ela garantia que todos os outros tivessem uma versão da história que a mantivesse limpa, charmosa e incompreendida. E meus pais sempre a apoiavam. Não era nenhum segredo sombrio da família. Era apenas uma corrosão lenta à qual todos se acostumaram. Você vai entender. A Valerie me disse que parou de falar com a Hailey de vez. Ela disse que estava cansada das desculpas, das mentiras, da forma como a Hailey se fazia de vítima em toda conversa. Não me enviou os detalhes, mas deixou claro: as linhas haviam sido traçadas. Minha mãe tentou mais uma vez. Apenas uma última mensagem: Stacy, espero que você esteja feliz. Você virou seus primos contra sua irmã. Não sei o que você acha que isso resolve. Não respondi, porque ela ainda não entendia. Não se tratava de virar ninguém contra ninguém. Eu não havia pedido para ninguém escolher lados. Não compartilhei o print além da Valerie. Não postei nada publicamente.
Tudo o que fiz foi parar de cobri-los. E, quando parei, as pessoas viram a verdade sozinhas. A verdade era que eu não tinha perdido minha família. Apenas parei de fingir que precisava daquela versão dela. A Haley, claro, permaneceu em silêncio. Nunca pediu desculpas, nunca explicou nada, nunca assumiu responsabilidade. Desapareceu da maioria das conversas, parou de aparecer nas fotos de grupo que alguns familiares compartilhavam. E quando reaparecia, eram sempre fotos superficiais dos filhos, receitas, atualizações de fitness. Mas ninguém realmente curtia ou comentava mais. O ano novo passou, e agora éramos apenas mais uma família que se fragmentou em câmera lenta. Passei o último fim de semana de janeiro sentada em um café com a Liz. Não nos víamos há quase 2 anos. Ela me comprou um café e disse que estava esperando alguém para chamar tudo pelo que era. Então fez a pergunta que ninguém mais havia feito: quanto tempo você carregou isso antes de explodir? Eu apenas ri e respondi: tempo demais. Não houve um final limpo. Não houve confronto final, nem intervenção dramática da família, apenas silêncio de um lado e clareza do outro. E isso foi suficiente. Não foi o Natal que eu queria. Não foi a família que eu imaginava ter. Mas o que eu ganhei foi melhor. Eu fiquei livre.